Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, pessoal. Por favor, ajudem-nos a alcançar a meta de 4.000 horas assistidas. Assistam aos nossos vídeos até o final e não se esqueçam de deixar o seu like, ativar as notificações e fazer um comentário sobre o que acharam dos nossos vídeos. Contamos com o seu apoio. Agora, vamos ao vídeo. As férias de julho tinham um ar tranquilo e familiar, e eu, com apenas 13 anos, me encontrava na casa de minha tia. Era uma noite comum, dessas que o silêncio é interrompido apenas pelo som suave de uma música qualquer. Minha prima e eu estávamos no quarto, ela na cama e eu em um colchão no chão. Conversávamos, rindo e compartilhando segredos, como costumam fazer adolescentes que ainda não conhecem o peso do mundo. Mas o que aconteceu naquela noite mudaria para sempre a forma como eu enxergaria a vida e a morte. Era por volta das 11h30 da noite, quando de repente senti meu corpo congelar. Meu olhar foi involuntariamente atraído para uma parede do quarto, onde uma luz branca e intensa começou a se formar. O quarto, que até então era um refúgio de calmaria, tornou-se um cenário de algo além da minha compreensão. No centro daquela luz, vi uma figura familiar. Era meu avô, parado, com um semblante sereno, mas seus olhos estavam fixos em mim, cheios de uma tristeza suave que eu nunca havia visto antes. Ele estendia o braço na minha direção, como se quisesse me alcançar, como se tivesse algo urgente a me dizer. Naquela época, minha família estava passando por um momento difícil. Meu padrinho, um homem que eu considerava como um pai, estava internado em estado grave. Ele lutava contra o alcoolismo, e os médicos nos diziam que seu corpo estava à beira do colapso. Se bebesse, morreria. Se não bebesse, morreria também. Eu queria visitá-lo, mas as regras do hospital e minha pouca idade me impediam de vê-lo, mesmo sabendo que ele me chamava constantemente, ansiando por uma última despedida. Enquanto meu avô continuava ali, de pé na parede do quarto, vestindo uma camisa social amarela clara e uma calça cinza, senti um nó se formar na minha garganta. Seus gestos eram suaves, mas carregados de um peso que eu não conseguia entender. Ele parecia calmo, mas ao mesmo tempo havia uma urgência em sua presença que me fez estremecer. De repente, como uma chama sendo apagada, ele desapareceu. A luz sumiu. O quarto voltou ao normal e tudo o que restou foi o som dos meus soluços, que romperam o silêncio com um desespero que eu não conseguia controlar. Minha prima, assustada, me tocou, perguntando o que tinha acontecido. Ela não havia visto nada, mas confessou estar completamente arrepiada, como se algo invisível e sombrio tivesse passado por ali. Ainda chorando, fui levada até o quarto da minha tia. Lá, após muita conversa e tentativas de me acalmar, ela prometeu que no dia seguinte me levaria ao cemitério para visitar o túmulo do meu avô, como se aquilo pudesse de alguma forma trazer algum sentido ao que eu havia visto. Na manhã seguinte, o cemitério estava quieto, quase como se esperasse por mim. O túmulo do meu avô estava impecável, limpo e adornado com flores frescas. Fiquei ali, sozinha com ele, rezando e tentando entender o que tinha acontecido na noite anterior. 3 dias se passaram e a vida continuou. Até que, sem aviso, a notícia chegou. Meu padrinho havia falecido. O choque foi como um golpe físico. Ele, que significava tanto para mim, havia partido. E foi nesse momento que tudo fez sentido.
ou pelo menos o que podia ser compreendido. No velório, enquanto esperávamos o caixão chegar, minha mente não conseguia parar de voltar àquela noite. Quando finalmente abriram o caixão, a verdade caiu sobre mim como um trovão. A visão que eu havia tido não era do meu avô, mas do meu padrinho. As feições dele, alteradas pela doença, pelo inchaço e pelos tratamentos, o haviam feito parecer tanto com meu avô que eu havia confundido. Mas agora, ali, vendo-o vestido com a mesma camisa amarela e calça cinza que eu tinha visto na visão, tudo ficou claro. Eu gritei, o desespero tomou conta de mim e precisei ser retirada do local. Meus pais me seguraram, tentando me acalmar, mas eu só conseguia repetir: era ele, era ele. Naquela noite, meu padrinho, preso em um corpo debilitado que eu não podia ver, havia encontrado uma maneira de se despedir de mim. E apesar do medo, a tristeza e o choque, algo dentro de mim encontrou conforto. Ele estava em paz. E de alguma forma, agora eu também estava. Na época, eu tinha apenas 18 anos e morava em uma fazenda, parte de uma grande colônia onde várias famílias viviam em harmonia. Uma dessas famílias tinha 2 filhas, a mais nova, uma garotinha de apenas 2 anos, e a mais velha, que tinha a minha idade. Numa manhã de domingo, um tumulto repentino na casa delas quebrou a calma da colônia. Meu pai, tomado pela curiosidade e preocupação, saiu correndo para descobrir o que havia acontecido. E, como sempre, nós o seguimos. Ao chegarmos lá, a cena era devastadora. A filha mais velha havia levado sua irmãzinha para brincar no balanço, mas o brinquedo quebrou, resultando em uma queda trágica e fatal. O desespero tomou conta da família, e a notícia se espalhou rapidamente pela colônia, levando todos nós a nos prepararmos para o velório. A atmosfera no velório era carregada de um sentimento opressivo, quase palpável. À medida que entrava na casa, um frio inexplicável tomou conta de mim. Havia uma fila de pessoas para se despedir da pequena, cada uma se aproximando do caixão, tocando sua mãozinha e fazendo o sinal da cruz. Nunca havia tocado em um corpo sem vida antes, e como muitos diziam que os mortos eram frios como o gelo, eu sentia uma curiosidade insaciável. Quando finalmente cheguei perto do caixão e toquei na mão da menina, um calafrio intenso percorreu meu corpo. Era um frio que parecia penetrar na minha alma, e não consegui me livrar daquela sensação. O enterro se aproximava, e como a cidade era distante, fomos levados de caminhão até o cemitério. Ao chegarmos à ponte, o caminhão parou, e eu senti algo me empurrando. Não era uma simples brisa, era uma força que me puxava para baixo, como se a própria terra estivesse clamando por mim. Naquela hora, crianças foram chamadas para ajudar a carregar o caixão. 4 de nós, escolhidas aleatoriamente, seguramos as alças do pequeno caixão. Quando peguei a alça, algo inesperado aconteceu. Ela quebrou, e ninguém sabia explicar por que isso havia acontecido. Naquele instante, senti que algo estava errado, como se a própria criança estivesse tentando se desvincular daquela despedida prematura. Após o enterro, voltamos para casa, mas a vida nunca mais foi a mesma. Meu pai decidiu se mudar da fazenda, mas mesmo assim, eu continuava a sentir uma presença ao meu redor. À noite, quando me deitava, acordava frequentemente com a sensação de alguém acariciando meus cabelos. Era um toque suave, quase como um sussurro ao vento. O medo se misturava com uma curiosidade inexplicável. Certa manhã, enquanto o sol brilhava lá fora, ouvi claramente uma voz delicada tentando se comunicar comigo. Era um chamado sutil, e a princípio não acreditei. Porém, o que era aquilo? Era a garotinha que havia partido? Em um momento de bravura,
Confessei à minha mãe que se realmente alguém tentasse se comunicar comigo, eu gostaria de entender suas palavras. Minha mãe, preocupada, reagiu com severidade, avisando que aquilo não era um jogo. Ela me pediu para não brincar com coisas que não compreendia. No entanto, meu pai, que era benzedor e conhecido por sua conexão com o espiritual, decidiu fazer uma oração para mim. Com um olhar sério, ele me disse que a presença que eu sentia era de fato a menina que havia falecido. Ela estava ali, junto a mim, porque eu havia sentido pena de sua morte precoce. Era como se ela tivesse escolhido ficar para brincar comigo, uma alma perdida buscando conforto. Após essa revelação, a atmosfera ao meu redor mudou. Embora a sensação da presença permanecesse, era diferente. Ao invés de medo, havia um sentimento de acolhimento. A garotinha não era uma assombração aterrorizante. Era uma amiga invisível, uma companheira que estava ali para me confortar. Com o passar do tempo, a presença da menina se tornou uma memória doce, uma lembrança de uma conexão que transcendeu a vida e a morte. Desde aquele dia, nunca mais senti a presença dela como antes. A sensação de carinho que antes me envolvia se dissipou, mas deixaram uma marca indelével em meu coração. Essa experiência me ensinou que o amor e as memórias permanecem mesmo quando os corpos se separam. Embora a vida tenha seguido seu curso, a lembrança da menina do balanço se tornou uma parte de mim, um eco de uma amizade que desafiou a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando tudo aconteceu. Sempre morei com meu pai e minha mãe na mesma casa, uma residência simples em uma cidade tranquila do interior do Paraná. Nossa casa possuía uma peculiaridade. Ela ficava ao fundo de um extenso corredor que abrigava, além da minha, outra casa vizinha. Embora as duas compartilhassem o mesmo corredor, cada uma tinha seu próprio terreno e portão, separadas por um muro que, na época, era bem mais baixo do que é hoje. Naquele ano, nossos vizinhos eram uma senhora chamada Siena e seu filho, Romeu. Nunca tivemos problemas com eles. Pelo contrário, minha mãe sempre elogiava a bondade de Siena e a gentileza de Romeu. Infelizmente, a vida tomou um rumo trágico. Romeu adoeceu gravemente e, em uma certa noite, entrou em crise e acabou falecendo. O velório ocorreu na casa onde ele sempre vivera, e me lembro desse dia como se fosse ontem. O corredor ficou repleto de pessoas que vinham prestar suas condolências, formando uma fila interminável. Por sermos vizinhos, fomos até a casa de Siena para dar nossos respeitos, mas não permanecemos muito tempo. Depois, retornei para casa e me sentei em frente à televisão, tentando afastar a estranha sensação que pairava no ar. No entanto, em um momento de curiosidade, senti vontade de espiar a movimentação da casa da vizinha. Para isso, subi uma pequena mureta do nosso quintal. O muro que dividia as casas era baixo, e eu consegui olhar diretamente para a sala, que estava com a porta escancarada. Ao olhar, vi, em um primeiro momento, o caixão com o corpo de Romeu. O que me surpreendeu, porém, foi o que vi ao lado. Romeu estava sentado em uma cadeira, ao lado do próprio caixão, observando o velório. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Ele parecia perfeitamente vivo, usando a mesma roupa que sempre usara. O mais inquietante era que várias pessoas passavam por ele, mas não pareciam notar sua presença. Eles simplesmente o ignoravam, como se ele não estivesse ali. Desci rapidamente da mureta e fui para dentro de casa, meu coração batendo acelerado. A curiosidade tomou conta de mim e, mesmo com medo, voltei a olhar pela janela. Romeu ainda estava lá, sentado, sereno e quieto. Corri de volta para a segurança da minha casa, sentindo uma mistura de medo e fascínio. Eu não tinha dúvidas de que era ele. Era como se, de alguma forma,
ele estivesse se despedindo, contemplando os amigos e familiares que choravam por sua morte. Dias depois, meus pais notaram que algo estava diferente em mim. Eu estava calado, pálido, e minha mãe, preocupada, preparou um chá de hortelã para acalmar meus nervos. No fundo, eu sabia que o que havia visto era real. A expressão preocupada de minha mãe e a forma como olhou para mim indicavam que ela percebia algo que não conseguia explicar. Não demorou muito para que eles, meus pais, se sentissem compelidos a investigar o que havia acontecido. Em uma conversa após o ocorrido, meus pais mencionaram que eu parecia estar em estado de choque. Foi então que contei a eles sobre o que vi. Romeu sentado ao lado do próprio caixão, observando tudo com um olhar tranquilo. Para minha surpresa, eles não duvidaram de mim. Minha mãe lembrou que naquele dia eu tinha ficado estranhamente quieto, quase como se estivesse absorvendo algo que não compreendia plenamente. Ela parecia se lembrar da minha expressão assustada. Após esse episódio, minha mãe decidiu que seria melhor nos mudarmos de casa. Ela sentia uma angústia profunda ao olhar para a residência ao lado e não conseguia suportar a ideia de que a morte de Romeu ainda pairava no ar. Assim, o muro que separava nossas casas foi elevado como uma forma de criar uma barreira entre nossos mundos. Com o passar do tempo, nos adaptamos à nova rotina, mas a lembrança daquele dia nunca saiu da minha mente. A mudança de casa não apagou o que vivi e a sensação de que algo mais existia além da vida permaneceu comigo. Nos anos seguintes, outras experiências sobrenaturais se desenrolaram em minha vida, mas nunca trouxeram problemas significativos. Cada uma delas se tornava uma nova história, uma nova conexão com algo que estava além da compreensão. Hoje, já adulto, ainda reflito sobre aquele dia fatídico. O que realmente aconteceu quando vi Romeu? Por que ele estava ali, tão presente e ao mesmo tempo invisível aos outros? Às vezes, pergunto a mim mesmo se ele realmente estava tentando me mostrar algo, se havia um motivo para sua aparição. As lembranças daquele episódio permanecem vivas em minha mente e, de alguma forma, sinto que Romeu ainda está por perto, como um lembrete de que a vida e a morte estão entrelaçadas de maneiras que nunca poderemos entender completamente. Essa experiência me ensinou a olhar para o desconhecido com respeito e curiosidade, sabendo que talvez haja mais entre o céu e a terra do que podemos perceber. E essa é uma história que eu carrego comigo, esperando o momento certo para compartilhá-la.